meus alunos queridos! Não sei se eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe a hora que vocês vão assistir a nossa videoaula, mas sintam-se muito bem recebidos aqui nesse momento, tá bom? Me sinto assim, falando com vocês, explicando para vocês como se a gente estivesse em aula presencial. Se Deus quiser, logo estaremos, tá certo? Pessoal, olha só, a nossa aula de hoje agora, nós vamos estar vendo assuntos de curiosidades relacionados à arte. Hoje nós vamos conhecer um profissional que trabalha com restauração de obras. Esse profissional ele é importantíssimo e ele tem uma responsabilidade gigantesca em suas mãos. Por quê? Ele vai restaurar obras que podem estar valendo milhões de dólares. Existem obras de Leonardo da Vinci que foram leiloadas recentemente de 300 milhões de dólares. A última, Salvatore Del Monte, representando Jesus Cristo, de Leonardo da Vinci, 380 milhões de dólares. Imagina você com uma obra em suas mãos, neste valor, e você ter que restaurar, mantendo aquela obra intacta, com toda a fidelidade de cor, traço, tonalidade e tudo mais. Então a gente vai conhecer um pouco nesse documentário que eu vou passar para vocês sobre esse profissional, tá certo? Aqui nós vamos ver na Pinacoteca. A Pinacoteca do estado de São Paulo é uma faculdade e também é um museu no estado de São Paulo, onde abrigam diversas obras, faz exposições. A Faculdade de Artes de São Paulo também funciona lá e lá tem um curso de conservadorismo e restauração de obras de artes. Infelizmente são pouquíssimos profissionais. É uma profissão rentável? É, mas são pouquíssimos os profissionais que se dedicam a essa profissão, porque ele precisa, além de ter domínio técnico ali, com as mãos, com materiais praticamente cirúrgicos, porque vai estar retratando talvez ali um pedaço de milímetros, né, em relação a uma pintura que precisa ser restaurada, e ele tem que entender de cores, ou seja, a química das cores, fabricar uma tonalidade exata, nem mais e nem menos claro ou mais escuro do que aquela obra original. E às vezes nós estamos falando de obras de séculos atrás, né? As obras do Renascimento, século XV, século XIV, XV, XVI. Então, para conseguir uma tonalidade de tinta daquela época, que as tintas eram fabricadas manualmente, imagine a responsabilidade e a dificuldade. E esses profissionais, nós vamos conhecer aqui, eles jamais trabalham sozinhos, eles trabalham em uma equipe. E normalmente eles não trabalham também em só um único museu. É como se fosse uma parceria. A Pinacoteca, que trabalha em parceria com obras de outros restauradores, vamos supor, da França, da Itália e assim por diante. É um grupo de restauradores que atendem um grupo também de museus. E são trabalhos de restaurações que às vezes levam anos para restaurar uma única obra. Então vamos lá. Vamos conhecer aqui um pouco, eu vou passar o documentário e ao mesmo tempo eu vou dando pausa e explicando para vocês, tá joia? Vamos lá! O papel do restaurador. Aqui é a Pinacoteca do estado de São Paulo. Pinacoteca é um prédio que mantém características arquitetônicas do século XIX e abriga ali, além de exposições artísticas, cursos de artes. Aqui está mostrando um restaurador analisando aqui primeiro, a obra que vai ser restaurada precisa passar por uma limpeza, precisa limpar qualquer resquício de pozinho, de poeira que existe ali naquela obra. Então ela precisa ser completamente limpa e com todo cuidado para não danificar aquela pintura original. Por isso que é uma profissão, é um trabalho que demora anos para ser concluído. Então aqui mostra um dos profissionais da Pinacoteca fazendo a limpeza de uma obra de arte. Vamos continuar aqui.
Aqui é uma das restauradoras que trabalham na Pinacoteca, que coordenam o curso, né, explicando essa questão da importância do restaurador. Existe aqui um laboratório, um local onde os restauradores trabalham, onde eles atuam, é semelhante a um laboratório, porque eles vão estar trabalhando com produtos químicos, eles vão estar testando tintas, testando tonalidades de tinta, que tem que manter toda a estética daquela obra que está sendo restaurada. Então, como eu falei para vocês, é um trabalho em equipe. Existem materiais, luzes, lupa, que eles utilizam materiais muito especiais, próprios para aquele tipo de trabalho. E muitas vezes, ainda assim, eles encontram, né, dificuldade da quantidade de profissionais para poder trabalhar em uma restauração. Continuando aqui, pessoal, então vamos lá. Então aqui mostra, né, o exemplo aqui de uma mulher que trabalha lá nesse laboratório de restauração. Outra coisa, aqui mostra limpando com uma espátula. Como eu falo para vocês, sempre falo, o processo de restauração é um raio-x da obra. Muitas vezes aquilo que estragou na obra é um arranhadinho, talvez imperceptível ao olho nu da gente. Mas só quando uma obra vai ser avaliada, a autenticidade daquela obra, a originalidade dela, ela é muito avaliada, porque nós estamos tratando de obras de arte de artistas renomados e, como eu falei, que valem milhões. Então é um processo bem minucioso, bem lento e exige muito profissionalismo do restaurador. Vamos acompanhando aqui. Os geólogos, etc. e tal, mas é um trabalho que perpetua um pouco fragmentos da história. Vamos lá, eu vou explicando aqui para vocês, certo? Aqui é a obra que está sendo restaurada aqui no momento, que retrata uma igreja gótica. Aqui é uma aula do curso de restauração. Observem, né, a quantidade de alunos que se dedicam a esse curso. Realmente são poucos alunos. E é uma profissão muito rentável. Então, olha, então aqui mostrando que os restauradores, eles precisam ter conhecimento de história da arte, química, física, biologia, estética, ética, muitas outras áreas. Então, por isso que é importante um restaurador mesmo que vai se dedicar como uma profissão de conservação e restauração de obras, que ele faça um curso na faculdade aqui na Pinacoteca, é um curso universitário, para que ele realmente possa atuar nesse mercado de conservação, preservação de obras de arte, de patrimônio histórico. Tudo isso retrata uma fase histórica. Então é muito importante esse papel nos dias de hoje. Curso de graduação, porque em um curso desses, essas disciplinas todas são contempladas. Todas são contempladas. Aqui mostra, né, um profissional elaborando aqui uma tonalidade de cor para comparar com a obra original e assim ela poder ser restaurada. Contempla até 3 itens, né? Pintura de cavalete, imagens de madeira policromada e pintura mural. Então aqui, o curso de restauração, o que a pessoa que está fazendo o curso vai trabalhar? Vai trabalhar com obras de cavalete, que são as pinturas feitas em tela. Quando nós falamos em pintura de cavalete, nós estamos falando da pintura tradicional, do quadro, da tinta tradicional. Só que ele antigamente era feito em cavalete, hoje em dia não. Imagens de cerâmica ou madeira, que são as esculturas, e as pinturas murais, que eram feitas na parede. Por quê? Nos períodos antigos, anteriores ali ao século XII, muitas obras de arte eram feitas na parede. E essas obras, muitas vezes, são as mais que têm necessidade de serem restauradas devido à precariedade ali da parede. São rachaduras e entre outros fatores da arquitetura muito antiga de onde ela foi feita. Então, muitas vezes, essas obras são as mais restauradas que existem. Essa informação, o restaurador já tem que se definir se vai para pintura, se vai para papel, né?
O papel tem um mercado enorme, né? Porque imagina bibliotecas, né? Interessante colocar isso aqui para vocês, pessoal, que o restaurador, então, como foi explicado aqui, ele não vai restaurar só uma pintura sobre tela, só uma escultura ou uma pintura mural. E os documentos, hoje todos os documentos, livros são digitais, hoje é tudo digital. Mas se nós estamos referindo a documentações do século XIX para trás, toda a restauração de papel é muito minuciosa. Então tudo isso também são livros importantíssimos, são desenhos, são ilustrações, são registros históricos, documentos de cartas que precisam passar sempre por uma restauração. Então é muito material, são muitas possibilidades de restauração para poucos profissionais que atuam nessa área. Então aqui vem falando essa questão do mercado de trabalho. De conservação e restauração, ele é restrito, ele é pequeno, infelizmente, porque ele depende de você ser absorvido pelas instituições culturais. E nem sempre as instituições permitem que você tenha ampliações de quadros. Aqui mostrando o laboratório, né, onde as pessoas trabalham para poder fazer a restauração. É a instituição brasileira que mais pessoas tem na equipe de conservação e restauração. Aqui está dizendo que a Pinacoteca do Estado de São Paulo é a instituição brasileira onde reúne o maior número de restauradores de obras de arte, no contexto de pintura, papel, escultura e mural. Então, por isso eu explico, todos esses restauradores, eles pertencem ali à Pinacoteca, eles são de origem lá da Pinacoteca, mas eles atuam em diversos outros museus, tanto do Brasil como do exterior. 8 pessoas. Nós somos em 8. E mesmo assim, somente 8 pessoas trabalham na Pinacoteca, mas o mercado é tão amplo, é tão grande que esse número de 8 pessoas para fazer a restauração de obras de arte a nível de Brasil todo é muito pouco. Aqui é a Pinacoteca, gente. Extremamente difícil. Mostrar a Pinacoteca do Estado de São Paulo para vocês. Ela foi construída no século XVIII, é conservada, mantida, jardins, arquitetura até os dias de hoje, e lá funciona a Universidade de Artes Visuais, a FAV, e também exposições de diversas obras de arte, coleções, tanto de artistas brasileiros como do exterior. É um local muito visitado pela conservação em termos de arquitetura e importância que existe. Continuando. Não só pelo tamanho, mas pelas integrações que a outra passou, que chegou muito danificada, né? É um desafio, né? E no final a restauração é um trabalho assim, muito prazeroso. E é um trabalho também que eu não faço sozinha. Olha aqui elas estão restaurando a conversão de apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Então olha aqui, é um mural, a obra é grande, a obra quando ela chegou lá na Pinacoteca para ser restaurada, ela já estava muito danificada e o caminho que ela percorreu de viagem para poder chegar aqui piorou o estado de conservação, ou seja, é um trabalho muito minucioso. Aqui são os profissionais envolvidos nessa restauração e como eu expliquei para vocês, antes de entrar com a tinta para poder consertar, eles precisam entender como que era a obra original, o que foi estragado, retirar aquele excesso de material estragado, fazer a limpeza da obra para depois entrar com a recompensação do material estragado. A conversão do apóstolo Paulo, uma obra grande, final do século XIX, né? E veio para o museu. Uma obra de Almeida Júnior, um dos maiores artistas do século XIX aqui do Brasil. Ela se localizava, essa obra, ela pertencia à Igreja da Sé, em São Paulo. E ela ficava no teto, então é uma pintura mural que ficava no teto dessa igreja, que foi pintada por Almeida Júnior. A igreja
foi demolida, foi destruída, mas eles preservaram essa pintura. Então eles recortaram essa pintura do teto e fizeram como se estivesse transformando essa pintura em um quadro. Mas toda a estrutura de parede, de alvenaria, teve que ser cuidadosamente retirada e até mesmo nesse processo danifica a obra de arte. Aqui tem a imagem de onde ela estava. O fato dela ter saído da igreja, da antiga igreja da Sé, é um fato histórico, é a história da cidade, né? Extremamente importante. Aqui é a obra já retirada lá do teto da igreja. É muito importante. Aqui, olha só, pessoal, aqui tá ampliado, tá certo? Mas aqui é um pedaço, olha só, a gente observa até as rachaduras da parede que faz parte do pedaço da obra. Nesse local aqui, o cavalo. Então aqui, ó, mostra o quanto foi danificado, o quanto perdeu de tinta e o que precisa agora que está fazendo a limpeza desse local. Tá bem ampliado para vocês conseguirem enxergar aqui o que perdeu de tinta, as rachaduras. Então tem aqui toda a limpeza, retirando o excesso desse material e estudo da tinta, do tipo, da tonalidade, do tipo de material, para assim poderem fazer essa restauração. Então a gente vai tirar a metelagem antiga, que está com deformações, que está com material envelhecido, e vamos fazer com materiais de hoje, né? Materiais que foram fabricados para a restauração, né? A gente não começa a restauração assim de chofre. Vamos fazer, tá? E já começa. Não é assim. Nós fizemos um raio-x para poder a gente entender como a obra se encontra hoje. E quando a gente for retocar um local que a gente interferiu hoje, né, que retirou o material em excesso, a gente tem que observar o entorno rigorosamente e repetir, né, reproduzir os... Então o que ela está explicando aqui, traduzindo, né, com mais facilidade para vocês, é isso. É essa limpeza da obra que é sempre feita em primeiro local, no primeiro momento, a limpeza da obra, depois o estudo daquele material que foi retirado durante a limpeza e só assim o estudo para a fabricação daquela tinta que respeita, que tem que respeitar a mesma tonalidade, ser fiel aos traços originais. E sempre lembrando, pessoal, que quando falamos de uma obra restaurada, estamos falando de obras de séculos atrás e não uma obra recente, feita agora nos dias de hoje. Os tons seguindo a forma, tem que chegar nas cores originais, né? Então é um trabalho muito delicado, que exige muito conhecimento, muita experiência de técnica em todos os sentidos. É matéria trabalhada intencionalmente. Observamos aqui, né, que todos os materiais que os restauradores utilizam para poder fazer aquele trabalho são materiais que foram fabricados para o estudo e para o restaurador poder executar com qualidade o seu trabalho. Por isso que a gente sempre fala que o processo de restauração é quase cirúrgico. Realmente pelo homem, né? Por isso é cultura. E nós tentamos preservar o máximo possível essa matéria, retardar o processo de envelhecimento, porque ele não vai parar. Então você pode ter toda uma leitura da história, de um período histórico, através de uma obra de arte. E ensinar, sensibilizar uma comunidade, um cidadão, através de uma obra de arte. Por isso que é tão importante. Então, é isso. Então, o que ela está explicando, qual a importância do papel do restaurador? Pessoal, nós estamos falando de uma obra de arte que conta a história de uma cultura, de uma época, de uma civilização que, na época, não existiam máquinas fotográficas ou outra forma de registrar. Então, nós temos o quê? Nós temos esses registros através da pintura, da escultura, da gravura, da pintura mural. São através desses registros que nós temos a história registrada, a história ilustrada através da arte. Então, essa restauração e conservação é um patrimônio cultural riquíssimo que temos toda a intenção de manter preservados para contar para futuras gerações aquilo que hoje nós já temos conhecimento.
Então eu vou finalizar com vocês aqui o vídeo. Na próxima aula eu quero trazer para vocês exemplos, para vocês poderem compreender como é importante esse papel do restaurador, como ele precisa de fato ter conhecimentos técnicos e profissionais em relação ao seu trabalho, porque caso ele não tenha, uma obra de arte é completamente perdida quando precisa ser restaurada e ela é feita de qualquer forma. Então agora nós vamos finalizar aqui, tá bom? E eu já venho me despedir de vocês. Podemos assistir trabalhando. Eu acho que hoje no Brasil o que nós precisamos é desse tipo de mão de obra, é de uma formação técnica consistente, que a pessoa entenda por que está fazendo, para quem está fazendo e o quanto isso vai ser importante na história de uma população, na história de um Brasil, de um país, porque a finalidade é essa, você sobrevida de uma obra, a sobrevida de um país. Exatamente, o que ela acabou de dizer, extremamente importante. A sobrevida de uma obra é a sobrevida de uma história do país, da civilização e de uma época. Então a intenção de preservar uma obra de arte é essa, é não deixar a história ser acabada, tá bom? Então, pessoal, ficamos aqui na nossa aula de hoje e na próxima aula vamos vir com mais curiosidades, tanto em termos de restauração como outras áreas de curiosidades sobre artes. Um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.